E se você pudesse vender algo que ninguém quer comprar? E mais do que isso, você vender algo que você nem entrega. Hoje eu tô com um cara aqui que é especialista nisso. Tô com o Danilo Dinelli e eu tenho certeza que se você é de Barra do Piraí, conhece essa figura da Barra Bela. E, poxa, primeiramente, cara, muito obrigado por topar bater esse papo com a gente aqui. Vai ser muito legal aprender um pouco aí com você, da sua experiência, o seu conhecimento. E eu queria começar já trazendo essa pergunta. Como que é vender para alguém algo que essa pessoa não quer comprar e nem entregar nada para ela depois que ela sai da sua loja lá? Como é que é isso? Jefferson, primeiramente, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder participar desse podcast de venda, né? Uhum. Porque venda realmente é um ato de amor. Sim. Então, a pessoa realmente tem que estar aí destinada, né? E tem que estar dentro dela esse sentimento de vender. Não é para qualquer pessoa. Tem que ter um perfil. E o vendedor de seguros é um desafio maior ainda, porque a pessoa vai lá realmente com bem ou querendo fazer o seguro de vida ou da tua casa, ou um seguro viagem, e fecha conosco o seguro e não leva igual compra um tênis, uma camisa. Ela leva uma proposta, Sim. uma pólice eletrônica ou física, e na possibilidade, se houver um sinistro, ela será indenizada, será ressarcida. Só que se durante o ano ela não acontecer nada, algumas pessoas entendem que aquele dinheiro foi perdido. Mas eu entendo como um investimento. Claro. Então, claro. realmente, é um desafio, tá, Sabe o que eu penso, cara? Que a pessoa está comprando uma coisa que é muito intangível e talvez por isso rola esse sentimento, né? Mas ela está comprando paz de espírito, cara. Eu pago seguro no meu carro e eu espero nunca usar. Mas se eu precisar de usar, cara, tô tranquilo. Exatamente. Isso é uma tranquilidade. Né? Eu digo que a Barra Bela não vende seguro. Nós vendemos tranquilidade, nós vendemos confiança, nós vendemos credibilidade. Lá nós temos um time de especialistas pronto para atender as necessidades de acordo com os clientes precisam. Realmente, a Barra Bela, nós nos importamos com os nossos segurados. E como é que começou essa trajetória no mundo dos seguros? Porque, pelo que você me contou, são mais de 20 anos, né? São. Nós completaremos agora 23 anos em outubro desse ano, no ramo de seguros, né, da Barra Bela. Uhum. No ramo de seguro, praticamente 29 anos, 28 anos nessa linha de seguros. E como é que começou isso? Teve alguém da família? Teve eu uma influência? fui convidado de uma corretora em Barra Mansa, o Levi, da Campos Caldeira, pessoa que me deu a oportunidade de ser o vendedor, antigo vendedor pastinha, que visitava, né, o porta a porta que a gente o que gasta sola de sapato. Exatamente. Então, eu peguei essa oportunidade. Legal. Minha família toda do esporte, né? Eu dava aula de judô mesmo? no Semiba, no Clube dos 13, em Santa Anésia. E aí eu vi essa possibilidade de aproveitar a venda de seguro. Só que realmente não é como qualquer coisa, não é fácil. Resumindo, tá, pessoal? Ele decidiu vender e pegou o produto mais difícil do mundo para vender. Exatamente, é isso aí. E fui tomando pancadas, né, errando e aproveitando os erros e tornando em aprendizado e começando a construir a minha trajetória. Então, assim, logo vou te falar que eu trabalhei aí 3, 4 meses sem receber R$1. E com proposta de chegar assim e falar, você está aqui com CECISA 1 e CECISA 2 para você explorar. Mas ele já tinha sido explorado lá atrás. E às vezes a pessoa queima o filme também. Isso, aí eu tive que numa outra cidade, porque a corretora era em Barra Mansa, e lá eu tinha vários problemas para eu apresentar. Eu tinha que falar quem eu era, porque ninguém me conhecia, qual o produto que eu vendia, é um produto para você vender o seguro. Você tem que ter credibilidade, porque a pessoa vai confiar o bem dela, que ela, de repente, trabalhou anos, uma vida, para ter. E quem é o Danilo Dinelli em Barra Mansa? Ninguém me conhecia, sabia da minha história. Mas isso fui aprendendo só na prática. Não tem um manual para você fazer isso. Eu tinha uma referência de vender, né, que era ele, mas eu não sabia o como. Então, eu aprendi o como na prática, tomando pancada e realmente investindo em mim. Você tocou num ponto que eu acho que é importante a gente dar um zoom aí.
que é essa questão do não. Assim, de uma forma muito, muito clara, dá para perceber que esse é o maior pesadelo do vendedor, né? De alguns, mas de outros não. Eu queria saber como que é isso para você hoje, como que você enxerga o não. Porque, de repente, a forma como você enxerga pode ajudar outras pessoas também que estão tentando vender seus produtos a olharem para ele de uma outra maneira. Como que é para você? Ô Jefferson, os produtos hoje, eu entendo que, primeiramente, você precisa entender a fundo o produto e falar com propriedade. Tá. Segundo vender um produto especificamente para aquela pessoa. Então, eu não vou vender um seguro de vida para uma pessoa com as coberturas adicionais de transporte aéreo, invalidez ali por esquiar. Se essa pessoa nunca vai fazer isso, se ela nunca vai voar, se ela nunca vai participar de competições de esqui ou montar a cavalo em competições, ou participar de motocross. Mas, tipo assim, se você colocar isso na apólice, o cara nem lê. Nem lê, encarece. Pô, eu vendo um produto. Tem gente que faz isso, hein, cara? Então, eu vendo um produto para ele, não vai me fidelizar, e lá na frente, quando ele tiver um outro corretor, de repente especialista, que pede a apólice para conferir e bater isso com ele, ele vai dizer, poxa, esse corretor me enganou esses anos todos e cobrou X% a mais. Então, a venda assertiva com o especialista faz muita diferença. Caramba. Então, assim, a nossa preocupação realmente é isso, é vender, é apresentar para o cliente o melhor produto da necessidade. Então, respondendo à tua pergunta, a pessoa, antes de vender, ela tem que entender o produto, analisar o mercado e ir o ponto frágil daquela pessoa para oferecer aquele produto ali com esse gatilho. E aí você com muito mais segurança. Porque quando eu tenho alguns jargões, né, que é assim, gaguejou, perdeu a venda. Então você vai me perguntar, poxa, Dani, se eu fizer isso aqui, perdeu, já era. Porque é insegurança. Total. E aí você já analisa. Né? Igual umas pessoas fazem algumas analogias que não tem diretamente relação, é o seguinte, o cliente liga para assistência 24 horas e pede um guincho. O guincho demora, às vezes, 2, 3 horas para chegar, ou às vezes nem chega. E a seguradora devolve e fala, Jefferson, você consegue acionar algum prestador aí e tal? Porque eu não estou tendo aqui na base, porque as assistências 24 horas são terceirizadas, mas a seguradora é corresponsável. E aí você vai falar assim, caramba, cara, eu tive esse problema, demorou 3 horas. Imagina se meu carro fosse roubado. Quanto tempo a seguradora ia demorar para me indenizar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você já viu isso rolar assim? Já viu isso acontecer? Frequentemente, constantemente, isso acontece. Caramba. Né? Cara. Essa analogia. Aí nós temos que explicar para o cliente, para alguns clientes, ou para a maioria, que são empresas diferentes. A seguradora, como todas as seguradoras, contratam um serviço de assistência de uma empresa terceirizada. E essa empresa terceirizada, ela aciona as empresas que são prestadoras de serviço. Então, na hora que você liga para a central, tem uma televisão grande, um mapa, vê a região e vê quais são os prestadores que estão online naquele momento. É mesmo? Então, depende que o prestador esteja online para que seja acionado para aquele atendimento. Então, lá na Barra Bela, a gente desenvolveu um trabalho que a gente encurta isso e quando nós ligamos para assistência, a gente deixa eles acionando e, paralelo, eu ligo para os nossos prestadores, que eu já tenho o banco de dados. E aí eu ligo, Jeff, você está disponível aí? Pô, eu estou com um cliente assim, assado em Volta Redonda, que caiu no BR-393, furou o pneu. Você pode ir lá atender para mim? Aí eu pego o seu número, ligo para a seguradora e faço essa ponte. Você faz um concierge. Exatamente. É um dos nossos diferenciais. Então, é muito legal você trazer isso, porque isso traz a clareza de que você sabe o seu diferencial frente à concorrência. Sim. E eu sempre falo isso nas mentorias, nos cursos que a gente faz, nos treinamentos, palestras. Pessoal, se a gente não tem clareza do nosso diferencial, é muito difícil você conseguir convencer a pessoa que está do outro lado que você é a pessoa certa para ele contratar. Exatamente. Né? Porque como é que você prova para o cara que vale a pena fechar com você se você mesmo que é o dono do negócio não sabe se vender, se você não sabe o seu diferencial diante da concorrência? Né? Então, legal isso. É o over-delivery. É você surpreender a expectativa do cliente na hora que o cliente mais precisa. E é você também se colocar no lugar do cliente, agindo da maneira que você gostaria que agissem com você. Realmente, esse é um dos diferenciais nossos. Né? Eu tenho meu celular, fica ligado direto, eu tenho meu time que está aí sempre de staff para ajudar, orientar
e dar a maior solução para os segurados. Aí você me fala, então você não perde cliente? Eu perco. E aí como é que é para você, quando você ouve um não? Eu primeiramente, assim, eu não gosto de perder, obviamente, né? Ninguém gosta de perder. Gostei da honestidade. Não, exatamente. Eu fico chateado porque, assim, eu sei que ali, Jefferson, eu estou entregando o meu melhor para o cliente. Eu também fico assim. Mas eu não tenho poderes sobre você para falar, Jefferson, você tem que fechar comigo porque aquele dia você me ligou meia-noite e eu fui muito assertivo em te ajudar, em ficar de mãos dadas com você até a resolução do teu problema. Em trazer essa clareza para você. Só que você, que sempre teve seguro na Barbella, você entende que todo mundo trabalha da mesma forma. Sim. Então, assim, eu vou te falar, eu vou te apresentar a melhor situação. E você vai dizer para mim, mas eu olhei no banco, o gerente lá falou que é o mesmo atendimento. O máximo que eu vou dizer para você é falar assim, cara, compara a cotação, ou então me manda para eu dar uma olhada. Você vai dizer, Danilo, eu já comparei, tá tudo a mesma coisa. Falei, então tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, Jefferson, pega o celular do seu gerente, porque aí no domingo, como você me ligou da outra vez, ele vai te dar toda a instrução. Não, tranquilo, tá safo. Aí o que acontece? Lady Murphy. Você vai precisar. E aí você no ano seguinte vira e fala assim, Danilo, rapaz, você acredita que eu precisei e o atendimento, sabe qual foi? Liga pro 0800 aí que eles vão te dar. Fiquei mofando lá com a minha família, não sei o quê. Cara, voltei. E as coberturas que eu olhei e comparei na pólice não eram iguais à sua. Eram coberturas inferiores. Nossa. Aí tem lá um negócio de esqui, nada a ver. Entendeu? Nossa. Porque ali ele vende um produto. Não tô aqui para polemizar o canal banco. Não. Eu entendo que se tiver um profissional habilitado, capacitado e tiver essa sinergia com o cliente vendendo o melhor produto, perfeito. Mas dificilmente eles vão fazer o trabalho que vocês fazem. Não fazem porque eles não são especialistas. Eles são generalistas. Então, quando você quebra o braço, você não vai no médico generalista, você vai no ortopedista. Sim. Então, você já vai assertivamente naquele. Você pode ir no clínico geral? Pode, mas ele vai te indicar para um especialista, mesmo sabendo que deu uma fissura ou alguma coisa. Então, lá nós somos especialistas. Entendi. É o nosso diferencial. Entendi. Um dos. E você, quando... Eu entendi que teve essa influência, né, de uma pessoa que abriu as portas para você, mas antes de você passar por esse meio de seguro, você falou que dava aulas, fazia outras coisas. Como é que foi essa trajetória aí? Eu busquei até algumas analogias, né, ou tentando entender o porquê dessa venda. Então, assim, meu pai já é falecido, né, e assim, eu sempre gostei muito de animais, de pássaro, e eu criava canário belga com meu pai. Então, assim, quando você me perguntou, me perguntou como começou essa parte de venda, e assim, sem eu saber, eu criava canário belga, a gente tinha aí, vou te dizer que umas 100 gaiolas. Que isso, é mesmo? Morava no Beco da Mãe Pobre ali, no Matadouro. E eu vendia filhotes, a gente criava canário belga e vendia filhotes para agrons, a Grisoflu ali do seu Rui Maciel, falecido, a agron do seu Dedé, lá do Paulino. Então, isso gerava um dinheirinho aí. Então, assim, automaticamente eu já tinha aí na veia, sem saber, do ramo de seguros, né, de vendas. Mas, paralelo a isso, a minha família sempre de esporte, né? Meu irmão mais novo, Zada, jogador de futebol. O Glaucio, mais velho, professor de judô, disputou seletiva para as Olimpíadas, com Aurélio Miguel, Flávio Canto, esse time de peso de judô. Bacana. E eu ali, o filho do meio, sempre mordendo um pouquinho ali, né? E aí eu, como professor de judô, né? Através do Eloy Moreira, ajudou muito na minha formação de caráter, de pessoa, né? Que o judô realmente tem isso, o princípio do judô, caminho suave, o mais forte sempre cede. Isso tudo trouxe para a minha bagagem, a minha família, meus pais, né? Hoje a minha esposa edificando, né? Minhas filhas, isso tudo a gente até emociona porque a gente tem isso muito na gente, né? Bacana, cara. Então, assim, e eu vinha dando aula de judô para ganhar o meu dinheiro, né? Porque a gente vai tentando, de algumas maneiras, e potencializar o que você é bom. Então, o Zada jogava futebol, era bom no futebol, o Glaucio no judô, e eu estava ali tentando me encontrar qual caminho eu ia seguir. E, felizmente, teve esse convite para minha sogra, que ele ofereceu para minha sogra apresentar para o network dela ali, para o ecossistema dela, seguros. E aí eu falei, me dá essa oportunidade aí para eu ver se vai bem ou se não vai.
E aí até me recordo que na época eu procurando, né, o meu saudoso sogro me deu uma oportunidade para que eu fosse trabalhasse na Schweitzer, Malduí, na Papel Piraí. Uhum. E assim, poucas pessoas sabem disso, mas eu vou revelar aqui. Eu entrei e fui aprovado e falei, caramba, cara. E naquele dia eu fechei o meu primeiro seguro de automóvel. É mesmo? Porque eu estava no seguro há 4 meses, trabalhando de graça e já namorava a Renata, né, minha esposa atual hoje, em 1996, por aí, 97. E eu falei, caramba, cara, ganhei meu primeiro seguro. Eu me recordo hoje, é Osmar Katsuho Narimoto. Era um japonês que trabalhava lá na Schweitzer Malduí. Eu fechei o seguro de um Escort XR3 Nossa. na época. E aí, assim, eu ganhei aquela comissão. E aí eu falei, rapaz, eu ganhei essa comissão de seguro. Se eu fechar 4 seguros desse, eu ganho o salário que eu vou ganhar aqui na Schweitzer. E eu vou ter que trabalhar aqui o mês inteiro. Então, assim, só depende de mim. Só que eu estava com um problema, Jefferson. O meu sogro me indicou lá. Eu passei nas etapas, nas provas. E a única coisa que me restava era a entrevista, a parte médica, a consulta médica. E aí, quando eu cheguei na consulta médica, tinha um médico, né, que é conhecido da família, meu segurado também. Ué, o que você está fazendo aqui? Ah, doutor, eu vim aí para essa vaga, eu preciso ganhar dinheiro, estou querendo né, construir o meu futuro, né? E meu pai, falecido pai, ele trabalhava na fábrica de papel. E aí eu peguei e falei, ele falou, mas isso aqui não é para você não, cara, rasgar bobina e tal, não sei o quê. Eu falei, doutor, então, aí comentei com ele, falei, eu fechei o primeiro seguro, então vai nessa linha, cara, de seguro aí, é muito melhor, combina mais com você do que você estar aqui nessa área de escala, de rasgar bobina, é coisa pesada. Eu falei, e agora, doutor? Aí expliquei para ele a situação, ele falou, você tem alguma coisa? Eu falei, pô, eu sou esportista, né? Ah, mas eu tenho o seguinte, eu operei hérnia umbilical tem 4 meses, ele, inapto, hérnia umbilical, me declinou. Então, ali, ele me deu essa oportunidade de eu me sair bem. Caramba. Sendo reprovado medicamente. Você levou um não, mas foi bom para você. E despontar na área de seguros, onde eu comecei a me dedicar e pegar os meus nãos, transformar em sim e saber aonde que eu estava errando para aprender, aproveitar com erro. Legal. Essa questão da sua venda, eu vejo que é uma venda um pouco mais complexa, né? Apesar de não ser um ticket tão alto, dependendo do valor, né, da apólice, mas é uma venda mais complexa, né? É uma venda que às vezes não acontece imediatamente. Você vai tendo um relacionamento com o cliente e aí você vai entendendo as necessidades desse cliente. Então, de repente, eu não sei quantas reuniões que você faz para chegar num fechamento. Eu acredito que raros devem ser os casos que o cliente já chega e já quer fechar, né? Geralmente ele vai vir, você vai entender, daqui a pouco vai falar mais um pouco, até que chega o momento que você faz o fechamento. É assim que é o processo? Como é que é? Exatamente. O meu perfil hoje da Barra Bela, eu vou te falar que 90% é B2C. A venda direto para pessoa física. Pessoa física. O B2B, de empresa para empresa, eu tenho um pouco de não penetração muito, porque é muito mais complexo apresentar. Porque valores, preços, não é muito levado em consideração. Deveria ser o inverso, né? Uma empresa poderia priorizar ali a tranquilidade dela, claro, porque ela está tendo um problema, ela vai ter que demandar muito mais energia para resolver. Então, hoje, na Barra Bela, a gente acaba desenvolvendo alguns métodos ali, e uma das coisas que eu trago sempre para o meu time é colocar o valor, quanto que você vai receber de comissão, na terceira escala. Porque quando você vai lá, vou fazer um seguro, igual na época do Osmar, né, desse cliente meu aí, 01, né, da minha estrada do seguro. Ele tinha um Escort XR3, era um esportivo conversível. Nossa. Na hora ali, eu vou te falar, eu olhei, como eu estava olhando antes, o quanto eu ia ganhar de comissão. E aí você acaba perdendo o teu foco. Nossa, falou tudo. Então, assim, o que as pessoas às vezes precisam, até fico... Não, mas é isso me mesmo. emotiva, porque muitas das vezes a pessoa vê quanto que ela vai ganhar de comissão e esquece de passar alguns detalhes para as pessoas. E a comissão e o dinheiro é consequência da boa venda, da credibilidade e da constância. Só que isso são para seres evoluídos.
Só que eu acho que assim, o cara que decidiu vender, seja o serviço dele, seja um produto, ele, ainda que ele não se perceba como um ser evoluído, ele precisa mirar lá. Sim. Bom, pô, você tá muito ansioso, eu sei, todo mundo tem conta para pagar, Danilo. Cara, Isso aí. né, a água tá batendo no popote lá, o cara fica desesperado, Isso filho. aí. Ele quer fazer dinheiro, né? Às vezes tá com um filho pequeno em casa, bate o desespero. Só que aí é a hora da gente dizer pro nosso cérebro, é muito contraintuitivo isso. Tá tudo bem. Isso aí. Tô fazendo a minha parte. Eu não vou Calma, jogar o meu resolvo. desespero para cima do cliente, né? Dentro dessa linha, eu sempre digo lá para os meus funcionários, assim, quando a Barra Bela, a entrada da Barra Bela é um portal. Então, quando você passa nesse portal, todos os seus problemas, preocupações ficam dali para fora. Ali dentro você coloca a capa do protetor, né? Que o nosso slogan é Barra Bela, somos os guardiões dos sonhos dos nossos segurados. Legal. Então, lá nós colocamos a capa de guardião e nos focamos em vender o melhor produto para o nosso cliente de acordo com as necessidades dele. Então, esse é um dos nossos diferenciais. Bacana, bacana. E aí, assim, olhando para essa trajetória que você seguiu até o momento que você está hoje, o que você acha que foi o seu ponto de inflexão, assim, que foi que mais te trouxe resultado, de repente um comportamento que você passou a adotar, alguma estratégia, teve alguma coisa que aconteceu que você lembra, assim, ou algumas coisas, mas de repente aquela que dá para você pensar e falar, cara, isso aqui mudou meu jogo. Que se você puder compartilhar, Sim. acho que... Na minha trajetória, eu tive várias pessoas, né, que, de uma maneira ou de outra, intencionalmente ou não intencionalmente, contribuíram para a minha trajetória. E hoje eu tenho um mentor, José André Marques, que é a pessoa que realmente está comigo hoje, alinhando, ajustando algumas situações, e foram inseridas algumas formas de trabalho, ajustes, planejamento. Então, quando chega no final do ano, você se olha para trás um pouquinho, né, para o retrovisor e vê como foi o teu ano, se é dentro da sua trajetória. Então, janeiro, nós traçamos aí uma expectativa de crescimento. Legal. E esse ano nós batemos 460% de crescimento na Allianz Seguros no mês de janeiro, cara. Porque é estratégia. Então, quando você tem estratégia, planilhas para trabalhar ao seu favor, você consegue seguir. Porque quem não tem métrica, quando não tem planejamento, quando você não tem ponto de partida, qualquer número para você está tudo bem. Agora, quando você tem um ponto de partida, um número, você traça uma trajetória, um planejamento, um plano de ação, a visão do futuro, uma gestão à vista, ferramentas Sim. que você tem através de gestores, de pessoas que querem te levar para um próximo nível, você consegue captar isso. Que são aquelas frases prontas, né? Fazer diferente para ter resultados diferentes. Não adianta ficar, às vezes, insistindo em um método que você já vê que não funciona mais. Sim. Né? Teve muita mudança assim, recentemente na forma de trabalhar, porque assim, o avanço da tecnologia ele abre muita possibilidade, mas ele também exclui muita gente do mercado. Sim. Isso, você notou alguma diferença assim teve que se atualizar, teve alguma coisa assim no seu trabalho? Eu gosto muito da parte de estar presente e me atualizar e atualizar o meu time. Em janeiro teve o novo marco do seguro. São regras e ações que nós, corretores de seguros, precisamos atualizar, investir no nosso negócio. Idem a parte de Lei Geral de Proteção de Dados, que nós temos que tratar os dados das pessoas que fazem os orçamentos conosco. Nós incineramos esse material para dar fim para ele, para evitar que isso se desprenda em qualquer outro local. Mas o que está online? Então, a parte online, eu tenho uma parte de double check de senhas, né? E ali a gente está sempre mudando isso para evitar que isso aconteça. Então, o site hoje que aloca todas essas informações, ele está
capacitado e habilitado de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados para que não se ocorra. Então, nós acabamos aí com 90% de documentos físicos. Eu tinha lá 40, 30 arquivos de pasta suspensa. Isso foi tudo descontinuado. Então, colocar tecnologia para trabalhar junto conosco, não substituindo, porque eu entendo que esse atendimento humanizado faz toda a diferença. Entendeu, Jefferson? O chat GPT, enfim, toda essa parte de inteligência artificial, trabalhar junto conosco. Claro. Porque as pessoas, às vezes, têm uma ojeriza em falar em inteligência artificial, achando que ela vai tomar o lugar da pessoa. E eu já acho inversamente. Eu acho que ela está aí para somar e para contribuir para quem quer realmente ser diferente e trabalhar. Ô Danilo, vou te falar aqui, e é bom que a gente tenha, nesse bate-papo, oportunidade de se ouvir e ouvir o outro também. E, na minha opinião, cara, vai ter gente que vai perder para a inteligência artificial, sim. E aí tá tudo bem você não concordar, e eu acho que tem gente também que vai ouvir que não vai concordar comigo, mas, vai ter gente que vai perder porque essas pessoas simplesmente elas são aqueles profissionais que querem empurrar, são aqueles profissionais que não querem trabalhar, que não querem se atualizar, não querem fazer. Então, esse cara já está fora, né? Até ratificando e assim, aproveitando o teu gancho, né? Até interrompendo. Não, tranquilo. Mas é só porque realmente são profissionais, Jefferson, que estão na zona de conforto. É isso. Esses caras, A zona de conforto é o pior local para você se ficar, para você se estabelecer ali. Né? Você pode passar pela zona de conforto, mas seguir o caminho, o seu propósito. Então, ali, onde você não quer se capacitar, você não é verdadeiro, você dá o Ctrl-C, Ctrl-V e acha que está tudo bem, né? Receita, despesa, tá beleza, tá tranquilo, e aí você não planilha nada, esse realmente está fadado. Tá fora. Então, qualquer segmento. Tá? Qualquer segmento. Eu falei isso com a minha esposa. A gente trabalha muito com inteligência artificial e, assim, eu tô assustado, cara. Eu trabalho construindo IAs também de vendas e assim, é assustador. E eu falo, cara, vai ficar muita gente para trás, porque essas pessoas simplesmente hoje já não fazem um trabalho bom. Então, assim, a questão é que a IA está nivelando o mercado para cima. Sim. O cara que for mediano, né? Então, assim, mas eu não quero ser pessimista aqui, mas eu acho que é trazer um pouco de realidade, assim, até para quem está assistindo a gente ou ouvindo, que, poxa, tá tudo aí hoje, sabe? Separa um tempinho do seu dia, vai se atualizar, né? Porque da mesma forma você vai fazer, poxa, comprar um carro, você não vai escolher um seguro qualquer. Poxa, escolhe um seguro que, se você precisar, ele te atenda. Porque não adianta nada você pagar ali um seguro que às vezes não é nem seguro. Eu não vou entrar nessa polêmica, não. Tá? Mas às vezes o cara paga um seguro que não é seguro, dá um probleminha no carro dele, não funciona sinal, não funciona... Ele tá lascado, entendeu? Por quê? Porque não fez a pesquisa antes. O cara vai fazer uma viagem, aí tá lá... Porque teve um tempo que eu fiquei lá em Nova York, a gente pegou também um seguro bom e tal... Mas tem gente que não se preocupa com isso. Aí precisa ir no hospital. Né? A gente não quer que aconteça, mas se acontecer, você está bem segurado. E aí eu quero aproveitar esse gancho para falar de um parceiro que já é o seu parceiro, né? E que também é um parceiro nosso aqui, que é a Allianz Travel. E tem um QR Code aqui. Se você for fazer uma viagem para qualquer lugar do mundo, você pode contar com a Allianz, que não tem erro, né? Não, eu sou suspeito a falar da Allianz Seguros. É uma... companhia hoje que eu tenho o privilégio, né, pelo terceiro ano consecutivo, ser corretor private, num segmento hoje que só tem um pouco mais de 100 corretores no Brasil inteiro. É mesmo. Eu tenho o privilégio de conhecer o presidente, o vice-presidente, toda a diretoria. Já viajei umas 4 vezes com eles. Então, realmente, eu tive agora a última semana na Marina da Glória, reunido com os principais corretores private do Rio de Janeiro. Então, no interior do Rio, eu sou o único corretor private. Que legal. E realmente é uma história, uma construção de relacionamento com a Allianz Seguros. Pô, bacana. Então, tá aí a dica, tá, pessoal? E eu quero aproveitar para falar de outros parceiros aqui. A Consul também é um parceiro que a gente precisa falar. Lá em casa, cara, eu tenho muita coisa da Consul. E a Consul é uma marca que, desde o nascimento dela, foi pensada para se adaptar as mudanças do mundo. Então você vai ver
que os produtos de melhor qualidade eletrodomésticos são da Consul, né? É o purificador, é uma geladeira. Então, bom, eu acho que eu não preciso falar muito da Consul. Sustentabilidade, né? Uma empresa focada na sustentabilidade, realmente. Se vocês quiserem ver as promoções que eles têm aqui, a gente tem um link, que é um link especial aqui do Tudo é Venda, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também, para vocês verem lá o que tem de novidade da Consul. Depois eu quero falar desse parceiro aqui e aproveitar e te dizer que tem um presente para você, mas eu sei que você não gosta de café, né? Não? Não, eu não sou apto, assim, frequente tomador de café. Eu tomo de manhã o meu café com leite. Ah, tá. Mas assim, o café, eu realmente não sou muito fã muito do café. Fã. Tá. Mas nós vivemos hoje no nosso Vale do Café, né? Verdade. Nós temos toda uma história, uma tradição. Então, você toma café, mas você não é o fã do café. Não sou fã do café. Eu sou viciado. Eu não bebo, não fumo, não tomo bebida alcoólica nenhuma e respeito quem tem essa parte. Mas o café, realmente, eu não sou realmente um fã de carteirinha. Mas não, por que eu tô te falando disso, tá? Tomo café sim. Porque tem 2 sabores aqui. Tem um que é o cookie do Mário tradicional, que é com nozes. Você tem alergia a nozes? Não. Você gosta? Gosto. Então, eu tenho um presente para você, que é o cookie do Mário. E tem outro que é de café, mas eu vou deixar o de café para um outro momento. De repente, eu acho que eu mesmo vou comer depois aqui. E eu quero te presentear. Obrigado. E aí, se você quiser provar aí o cookie do Mário, eu vou aproveitar para falar um pouquinho aqui desse parceiro. Ele é de Barra do Piraí, o cookie Ele é de Volta Redonda, só que ele está expandindo para o Brasil inteiro, tá? Já tem filial no Rio de Janeiro, em Barra Mansa, Resende. E assim, se você quer montar um negócio, mas você está na dúvida, poxa, qual negócio que eu monto no food service? Qual franquia que eu vou escolher? Eu vou te dar a dica de, pelo menos, ver o que o cookie do Mário pode te oferecer. É uma marca que está crescendo muito no Brasil todo. E vale a pena porque, se você for olhar a taxa de lucratividade do food service, você vai encontrar algo em torno de 17%, às vezes bater 18%, 19%. O cookie do Mário, mais de 20% de taxa de lucratividade no food service. Então, vale muito a pena, tá, entrar em contato aqui com o pessoal. Eu vou deixar o link também na descrição para vocês conversarem aí com o gestor de franquias do cookie do Mário. Beleza? Danilo, e aí, retomando aqui o nosso papo sobre essa trajetória empreendedora, se você pudesse dar uma dica para alguém que quer começar a vender algo que é intangível, tá? E aí estou falando de uma forma bem ampla. Então, estou falando do corretor de seguro, estou falando do corretor de saúde, estou falando do mentor. Né? Às vezes o mentor, um cara que está vendendo um serviço educacional que é intangível, que, né, a pessoa não sai dali, ela sai às vezes com conhecimento ou não, se ela não se dedicar. Qual dica que você daria para esse cara? Jefferson, eu na minha vivência, a dica para os pequenos, médios, até os grandes empresários hoje, primeiramente, a receita de bolo, né? É entender do mercado, se capacitar para você ter, como corretor de seguros, nós temos a carteira da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, porque você tem que entrar no jogo. Entendi. Se habilitar. Então, se habilita, se capacita, conheça o mercado, tenha em você realmente vender o produto e a consequência, o dinheiro, a remuneração, coloque o dinheiro para depois, por consequência. Essa dica é boa, hein? Não o dinheiro na frente do negócio. Porque muitas das vezes, os jovens, né, entendem assim, eu vou aonde me dar mais dinheiro. Mas o meu saudoso pai me dizia, se você for o melhor profissional no seu segmento, o dinheiro é consequência daquilo. Com certeza. Então, se você hoje faz a parte de limpeza de um estabelecimento, se você for o melhor, todo mundo vai querer aquele profissional de limpeza. Verdade. Se você for um guarda, um síndico, enfim, qualquer outra profissão, um médico, o que diferencia? Então, realmente é você ser diferenciado, entender do produto e ser humano. Sim. Esse é o melhor, são as dicas. É curioso isso, né? A gente tem falado muito... Eu tenho visto essa conversa assim, nos bastidores das pessoas. A gente tem que ser humano. É curioso isso, porque a gente já é.
ou melhor, a gente deveria ser, Sim. só que nem sempre as pessoas estão dispostas a se conectarem com a humanidade do outro, né? A pandemia veio, né, como um divisor de águas em todas as situações. A pandemia, ela realmente trouxe algumas realidades, algumas coisas que nós, naquele primeiro momento ali, valorizamos muito. Estarmos em casa, mas junto com a família, o valor da vida. Só que acaba descaracterizando um pouco. A gente fala da teoria, é muito bonita, e na prática, você está disposto a renunciar para ter isso? Muitas pessoas não querem renunciar e querem ter. Aí, ter sem renunciar, sem se programar, algumas frases tipo, quero ser como o Jefferson, mas não quero fazer o que o Jefferson faz para ser ele. Então, são atalhos que as pessoas acham que os atalhos vão chegar no mesmo local. O atalho é perigoso, né, exatamente, que o caminho. Então, realmente, não é. Eu tenho uma história de 30 anos de mercado de seguro. Eu não dei sorte, como muitos falam. Pô, você deu sorte. Não, Jefferson, eu tive problemas de como eu comecei, né, por ajuda, né, minha esposa me ajudou, meu pai me ajudou e outras pessoas me indicavam, de eu chegar para umas pessoas que hoje são meus clientes e eles falavam assim, poxa, cara, eu vou fazer o seguro com fulano lá, porque ele falou assim, pô, você vai fazer seguro com aquele menino que está começando com seguro agora, que história que ele tem? E eu só pedi uma oportunidade. Falei, então só faz orçamento comigo. E eu comecei a ter o meu banco de dados, porque o seguro ele tem validade de 12 meses. Então, naquele momento, eu desanimava, ficava chateado, mas no ano seguinte eu procurava o cara 40 dias antes. Legal. Para eu começar a procurar e fazer a minha estratégia. Você fazia o follow-up. Exatamente. Então, assim, se não faz, cara... É o que eu estou dizendo. Se você não tem um planejamento, você não tem métrica, você não tem controle, tudo que vier, tá tudo bem. Teve uma vez que você me fez lembrar uma história aqui. Teve uma vez que eu estava com uma mentorada, que ela falou assim... Eu não vou falar o nome dela, não, mas se ela estiver assistindo, depois ela vai saber. E ela vai levantar a mão, ela vai acabar falando. Que ela falou assim, pô, Jeff, tá muito difícil, eu não consigo vender e tal, não sei o quê. Então tá. Faz o seguinte, pega aí no seu celular a pessoa que está mais engajada com você e que mais demonstrou interesse nos últimos meses do seu trabalho. Aí ela, fulana, tá, manda uma mensagem para ela, manda um bom dia. E aí, tudo bem? Bom dia. Só isso, manda. Ela mandou. Já me respondeu. Falei, bom, legal. Pergunta para ela agora, como é que ela está fazendo o trabalho, se ela já encontrou alguém. Só pergunta, faz uma sondagem. Ou seja, isso tudo é estratégia, né? A gente que é do mundo das vendas sabe que... Quebra o gelo. Quebrou o gelo. Cria autoridade. Tal, sondou, beleza. Não, ainda não. Inclusive, eu queria falar com você sobre isso. Então, assim... Resumindo, tá? A venda aconteceu. Às vezes, Danilo, eu vejo que tem gente que perde venda porque não faz isso. Esquece que do outro lado tem um ser humano que tem necessidade e que às vezes só esqueceu de te chamar, ou porque também tem uma máxima que é muito verdadeira, as pessoas sempre vão evitar gastar dinheiro, né? Ainda que elas precisem daquilo. Então, mas é quando você troca o gastar dinheiro por investimento. Sim. E uma coisa ratificando o que você está dizendo se você não está vendendo, Jefferson, tem alguém vendendo. Tem alguém com certeza vendendo. E aí, às vezes, é seu concorrente. Não adianta falar, pô, meu concorrente vende mais que eu. Eu trabalho com consórcio, mas é uma falha que eu não ofereço muito o consórcio. E aí, às vezes, que eu me dou um instalo de campanhas de consórcio e eu viro e falo, Jefferson, eu estou com uma campanha aqui de consórcio. Ele, rapaz, eu não sabia que você vendia consórcio. Para mim, você só trabalhava com seguro de automóvel, residencial. Então, realmente, precisa falar mais do que você vende. É aquela frase, né, que eu até postei no Instagram anteontem. O óbvio precisa ser dito. Precisa, total. Precisa ser dito. E aproveitando que o óbvio precisa ser dito, e né, eu te apresentei aqui, já trazendo uma polêmica, agora eu queria saber quem que é o Danilo. Quem é o Danilo na fila do pão? Eu sei que tem muita gente de Barra que já te conhece, sim. Mas pode ser que tenha algumas pessoas que ainda não te conheçam. Para quem não te conhece, quem é você, cara? Danilo, eu tenho 51 anos, vou fazer agora dia 21 de fevereiro, então já me considero com 51 anos. Sou pai da Isabela, que se forma em médica agora no meio do ano. Que maneiro. Pai da Beatriz, que faz faculdade de empreendedorismo na Link School em São Paulo. Saiu de Barra com 18 anos, está indo para o segundo período. Casado com a Renata, que é arquiteta.
a esposa realmente que acompanhou toda a minha trajetória. Sou natural de Barra do Piraí, sou sócio proprietário da Barra Bela Corretora de Seguros e tenho uma veia muito de assistencialismo, de institucional e a parte filantrópica. Fui, em 2001, presidente do Rotary Club de Barra do Piraí. Estou há 13 anos, aproximadamente, 13, 14 anos. Eu estou hoje, né, como vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Barra do Piraí e assumi em 1º de janeiro a diretoria financeira da PAI. Então, assim, eu acho que me dou para essas instituições o que eu tenho de mais valioso, que é o meu tempo, porque eu acredito que nós temos que fazer um pouco por essas empresas. Com certeza. Nós temos que doar um pouco e eu tenho muito em mim em retribuir para a cidade que me projetou. Então, assim, o Danilo é esse ser humano, é esse amigo, é esse empresário que está sempre capacitado, buscando me capacitar mais. Tenho princípios, não passo por cima de ninguém. Não gosto de perder, mas entendo o jogo. Né? Pego o regulamento embaixo do braço. Tenho o meu time muito de amigos, eles sabem disso, ajudando, prospectando. Tento o máximo virar o não em sim. E sou ser humano, erro, não vou dizer, erro realmente, claro, mas conserto e transformo os erros em aprendizado para que esses erros não se repitam. Sim. E realmente esse é um pouco do legal, Danilo. Legal, cara. E assim, é interessante perceber que, pelo que você me falou aqui, o valor principal para você é família, né? Família é a base, né? Família é a base, né? A gente está nesse tempo hoje de internet e onde as pessoas são fake, que estão ali, e é muito perigoso para os jovens, né? E realmente carro de luxo, casa de luxo. Então, pesquise antes aí para ver realmente esses atalhos, porque da maioria a casa não é dele, o carro é alugado e os valores que ele tem são fake. Então, realmente... E às vezes mesmo se for, né, cara? É que a gente estava falando. Às vezes o cara até, entre aspas, conquistou, mas... De que forma? Como? Né? Porque às vezes, infelizmente, o sistema ele premia... o resultado, só que nem sempre ele olha como que esse resultado aconteceu. Sim. Então, eu acho que é legal olhar para essa questão também da ética por trás daquela conquista, né? E as pessoas hoje também criticam muito, né, Jefferson? Então, assim, eu recebo crítica, aceito as críticas realmente, porque ninguém é perfeito, eu também não sou perfeito, só que eu levo muito em consideração quem está falando comigo, o que essa pessoa construiu, o que essa pessoa edificou. E realmente eu ouço todo mundo e dou atenção para todo mundo também. E às vezes as pessoas falam assim: a Barra Bela hoje é seguro só para o pessoal de um número X, para uma classe. Não, Barra Bela é para todos os segmentos. Quem me conhece sabe que eu trato todas as pessoas da mesma forma. Sim. Independente da etnia, independente da classe financeira, porque cliente é cliente. Sim. O mesmo, eu até faço uma analogia, o mesmo R$1 hoje do João é o mesmo R$1 do Paulo. É verdade. Então, eu acho que isso é verdade. Então... E às vezes o João, que, né, tipo, teoricamente, se for olhar para a situação financeira dele, não é tão boa quanto a do Paulo, ele vai gastar mais dinheiro contigo do que o Paulo. Com certeza. É bem comum isso. A preocupação com a família, né? Como seguro de vida, como os outros seguros, realmente. Ô Jefferson, eu quero aproveitar a oportunidade de presentear aqui. Eu tive a honra, né, com Fábio Sorolla e Marcelo Brancassi em ser um coautor do livro Profissionais de Seguro. Legal. Aqui eu conto um pouco da minha história, da minha trajetória como corretor de seguros, como tudo aconteceu. Eu quero fazer uma dedicatória aqui para você. Poxa, obrigado, meu amigo. Esse é o livro hoje de cabeceira de todos os corretores de seguros de São Paulo. A seguradora Tóquio Marine presenteou todos os corretores lá, então já legal. É um best-seller hoje. Poxa. Eu tive a honra de ser o único corretor do Rio de Janeiro participar dessa obra, lá na Câmara dos Vereadores. E realmente aqui tem histórias de superação, de corretores de seguro. Foi um evento realmente muito gratificante para mim, que me transformou hoje como coautor dessa obra, que tem o Boris Beer como presidente do Sincor de São Paulo, como fez o prefácio desse livro. Show, cara. Obrigado pelo presente. Eu vou te dar um presente também, né? Além do cookie do Mário aqui, tem um presente para você, que aí eu vou pedir para você assinar a dedicatória com a caneta de ouro do Tudo é Venda. Que honra.
reza a lenda que essa caneta fecha contrato sozinha. Opa, tá? Eu vou deixar na minha cabeceira lá. Aí depois você faz a dedicatória para mim. Perfeito, aí, isso é uma honra, meu amigo. E teve alguma situação já assim engraçada que a gente tá falando, acho que o papo tá bastante sério, emotivo também. Pô, quando a gente fala de família, a gente se emociona, né? Sim. Mas teve alguma coisa engraçada que já rolou assim na sua trajetória, de repente vendendo seguro, ou na época que você dava aula de judô, como é que foi? Então, eu realmente tenho muitas histórias. Eu posso escrever um livro hoje só de história engraçada. Só de histórias engraçadas, cômicas, de seguro, né? Histórias até assim. Tem proibidão? Tem. Se puder falar proibidão aí, cara. Eu sei que é de manhã ainda que a gente tá gravando, mas às vezes o cara tá vendo de madrugada e ele quer um proibidão, né? Então, até minha esposa falou assim: você não vai contar essa história lá, não. Só que assim. São situações que hoje trazem, né? Eu tenho duas situações engraçadas, né? A primeira é um funcionário nosso, inclusive meu primo, ele estava de volta na Barra Bela por esses dias aí, e lá nós pegamos algumas informações, né, dos dados do carro para emitir o seguro. E uma delas é o chassi do veículo. Ah, tá. E no chassi, porque o B para o D, então nós falamos nome, para falar B de delta, bola, né? D de delta. E aí ele ligou para a concessionária na ocasião, e aí ele falou assim, você pode passar o número do chassi para mim? Eu falei, liga para lá e pega os dados do chassi do carro para a gente emitir aqui a cobertura para o cliente sair com o carro com seguro. Aí a pessoa colocou 9, bola, dado, gato, tel. Aí ele foi escrevendo o nome, né? Nossa. Aí ele falou, eu parei no bola aqui, depois do bola. E aí ele escreveu. Esse é um caso, né? Outro caso, a gente tem um funcionário, e aí eu falei assim, cara, liga lá para a seguradora e pede para falar com sinistro. Porque isso é terminologia. Aí ele ligou para lá e falou assim, alô, eu queria falar com o senhor sinistro. Então, assim, esse é um dos casos. E tem um caso que, assim, bizarro. Eu ainda era sócio da Campos Caldeira, e a gente tem muitas pessoas que querem, né, ser vendedor, e a gente hoje tem uma análise, um critério mais rigoroso por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, sim, e responsabilidade civil, enfim. E aí a pessoa veio e falou, eu queria trabalhar com seguro, queria saber eu sou proveniente do banco, eu trabalhei muitos anos no banco, e eu queria vender, ser uma vendedora de seguro aqui. Vocês aceitam pessoa? Eu falei, sim, mas o que você entende aí? Ele falou assim, não, então, eu venderia e te daria, e ficaria com 90% e Ué? Você ficaria com 10% dessa venda. E aí eu falei... Ela era dona da Allianz? Então, aí eu falei assim... Eu peguei e falei assim, cara... Ela falou, eu vou almoçar ali, né? Você pensa... Estou esperando aqui o pessoal chegar. E o escritório era ali no Beco do Mistura Fina. Eu vou almoçar e depois eu passo aqui, pensa aí na proposta e tal. Nossa! Aí eu peguei, ela saiu assim, minha sala tinha um biombo, né? E tinha umas cadeirinhas ali do lado. E aí eu peguei para esse meu primo e falei, Thiago, assim, Thiago, vê se pode, rapaz. A pessoa quer fazer isso e eu vou ganhar o quê? Aí eu brinquei e falei, quer moleza? Aí completei a frase e ela falou assim, oi, Danilo, eu tô aqui ainda, tá? Nossa! É só você dizer que não quer. Nossa, simples assim. Cara. Aí eu falei assim, então, eu sabia que você estava aí, eu tô só comentando. Aí eu tentei arrumar, mas ficou pior. Putz, cara. E eu falei, não, mas aí 90% com 10 não dá, né? A gente tem aqui 60-40, porque eu tenho os impostos e tal. Aí ela, não, tudo bem, é só você falar que não queria. Eu falei, não, mas da moleza que você, uma estrutura para bantar. Mas assim, ficou aquele... Caraca, um climão. E aí você tenta consertar. Fica pior ainda. Então, assim, são casos como esse, né? Isso, cara. E assim, e tem outros casos, né? Eu dando aula de judô, o telefone toca, bati, aí você fica... E aí tem que ser profissional. E isso também me fez largar o judô, né? E realmente me dedicar, porque eu tenho que ser especialista e não generalista e fazer... Quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, não dá. Tem que focar numa. Jefferson, essa é uma das histórias, mas assim, legal, a gente tem vários casos, legal. Mas realmente essa foi... Caramba, não. Eu nunca mais vi a pessoa, tá? Não, mas também se vê, né, cara? É melhor você correr, vai pro outro lado da rua. Mas isso é legal, é uma história interessante, porque traz muitos ensinamentos também, né? O engraçado, o cômico também ensina muito pra gente. Às vezes...
a gente vai até desenvolvendo formas de expressar a nossa insatisfação só com o olhar, né? Tipo assim, você olha pro cara assim, pô, né? E aí depois passa um tempo, comenta lá na... Mas é complicado, assim. Eu também já cometi umas gafes, assim. E depois a gente fica, porra, cara... Não, aí o cliente chega na corretora para fazer o seguro, né? E aí senta com a esposa do lado. E aí eu falo assim, então, aí você vai fazer o seguro no seu nome ou no nome da sua mãe? Ele, não é minha mãe não, é minha esposa. Putz. Então, assim, são casos. E aí você vai aprendendo como abordar. Só que tipo, tudo que não fazer, né? Entendeu? E aí, enfim, a gente acaba... Acho que daria um podcast só do que não fazer Exatamente. na hora de atender o cliente, né, cara? Porque assim, naturalmente, o vendedor, e aí uma questão legal da gente compartilhar aqui. O vendedor, sem perceber, às vezes ele cria a própria objeção na venda. E é claro, poxa, você é um cara experiente, só de seguro tem quase 30 anos. Então, assim, você já sabe antecipar as objeções e você já sabe, principalmente, que você não falar para não criar objeção. Isso. Só que um cara que está chegando agora, esse cara está com sangue nos olhos, ele quer trazer contrato para dentro. E às vezes ele acaba se enrolando. Atropela fases. Atropela, E ele quer ser muito confortável, muito legal, muito gente boa, e ele cria um problema, né? Então, assim, acho que é importante trazer a dica, assim, você quer se conectar com a pessoa, primeiro ouça, né? Sim. Faça uma leitura fria, e aí depois você vai conseguir fazer essa conexão de um jeito inteligente. Claro. Né? Sem dúvida. Ô Danilo, tem uma pergunta que a gente precisa fazer aqui. A gente não pode encerrar o podcast sem fazer essa pergunta, que eu costumo brincar que é a pergunta de $1 milhão, ou de 1 milhão de... O Bitcoin agora baixou, né? Então, mas o dólar também está caindo. Enfim. Mas o que é venda para você, cara? Jefferson, venda para mim é um ato de amor. Eu já tenho isso muito em mim. É uma construção de uma história. A venda não é para qualquer pessoa ser vendedor. A pessoa tem que realmente amar o que faz, entender do produto e saber que nem sempre todo mundo vai adquirir este produto que você tem. Sim, tem verdade. Que buscar um nicho específico. É a questão de ser especialista que você falou. Né? Exatamente. Aí você tem esse feeling para você identificar o produto, identificar quem vai comprar e vender da maneira correta. Então, realmente, é ter isso muito dentro de você. Uhum. Por isso que é um ato de amor você ser vendedor. Não é para qualquer pessoa. E, assim, a pessoa que identificou, por exemplo, que ela não é vendedor, mas ela precisa desenvolver essa habilidade, o que ela precisa fazer, na sua opinião? Ela precisa se capacitar, entender, né? Hoje nós temos várias ferramentas, né, de perfis comportamentais para ela saber e a maneira de como vender também, porque tem pessoas que você consegue vender pelo WhatsApp, tem pessoas que você vende pelo Instagram, outras pelo Facebook. Então, são tribos que falam aquela linguagem. Então, você tem que ter essa flexibilidade em se comunicar com esse tipo de pessoas. Saber falar a linguagem do público. Né? Nem sempre o querer é poder. Então, é uma situação também sendo bem rígido. Sim. Eu queria ser um jogador de futebol, mas eu tenho habilidades para ser? Não. Então, eu não vou ser jogador de futebol, concorda? Verdade. Então, eu queria... Aí, assim, mas já eu posso ser um CEO, eu posso ser um CFO de uma empresa, se eu me capacitar e qualificar, entender o mercado para isso. Às vezes eu vou fazer treinamento em empresas, aí o cara fala assim... eu queria que você transformasse todos os meus vendedores nesse cara aqui. Que esse cara aqui é foda, esse cara aqui é o brabo. Só que o cara que ele quer que seja referência para os outros é um cara extremamente extrovertido. E os outros vendedores dele são introvertidos. Sim. Como que você transforma um cara introvertido no extrovertido? Não tem jeito. Não tem. É o jeito do cara. E aí o que dá para fazer é você... a partir da capacidade dele, que você falou da análise do comportamento ali do cara. A ferramenta DISC. Você melhor. É isso, essa ferramenta é maravilhosa, cara. Eu aumentei em 30% a venda da minha corretora só mudando a estratégia, identificando o perfil dos meus funcionários. Beleza. É isso. Porque um funcionário
não gostava de lidar com pessoas. Tá vendo? E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Às vezes o extrovertido vende menos do que o introvertido. Exatamente. Ele, na posição dele, ele é especialista, ele é frio, ele é calculista, ele atende um tipo de situação que o seguro cria para ele. Então, tá tudo bem. É assim, é igual um time de futebol. Sim. O zagueiro... Não vou botar um zagueiro para ser atacante. Não vou botar um atacante para ser lateral. O goleiro é goleiro. Então, assim, cada um na sua área. Perfeito. Só que a gente precisa entender isso. E poucas pessoas têm o discernimento e têm a frieza de entender: eu não posso ser jogador de futebol. Eu não vou insistir. Quantos pais acham que o filho joga pra caramba, chega na hora, não joga. Pereba, perna de pau. E aí cria uma frustração. Total. E o cara vai falar assim: pô, meu pai não fez isso por mim, meu pai investiu em mim. E aí, então, assim, são coisas que precisa levar e aí ele entender e mostrar para ele que existem pessoas melhores que você, porque a vida é assim. E ajudar, de repente, a descobrir onde que ele é bom. Outras referências, exatamente. Onde que ele é bom. E ver as qualificações. E aí falar: eu não vou colocar a minha filha que quer ser empreendedora para fazer medicina. Eu não quero fazer medicina. Eu quero ser empreendedora. Né? Exatamente. E aí a gente tem que entender isso. A maioria dos pais tentam transportar o que eles não foram para os filhos, querendo que os filhos sejam o que eles foram. Então a gente tem várias histórias. Do pai que queria ser médico, ele botou o filho para ser médico, o meu filho foi médico, pegou o diploma, na formatura falou: pai, e aí, você queria ter um filho médico? Tá aí, agora eu vou viver minha vida. Putz. E aí você tem várias histórias, vários cases assim. Entendeu, Jefferson? Então acho que a gente precisa ter isso, realmente trazer muito isso. Né? É verdade. Danilo, antes da gente encerrar, eu queria te perguntar se tem alguma coisa que a gente não falou ainda. Se você quer deixar uma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Porque, assim, esse papo, já posso te passar o feedback que foi muito inspirador para mim. Saio daqui já com muitos ensinamentos que eu vou carregar na minha vida. Mas eu queria, de repente, saber de você se tem alguma coisa que a gente poderia falar ainda, uma mensagem que você pode deixar. A mensagem que eu deixo é você seguir o teu sonho. Não desanime, porque a gente sabe que tem muitos apagadores de sonhos por aí, pessoas que vão dizer para você que você não vai conseguir, e terão pedras, né, no caminho, mas essas pedras têm que servir para edificar a tua história, para você ratificar que você quer aquele sonho. Quando eu comecei a minha trajetória com seguro, eu sabia o que eu iria enfrentar, mas eu não tinha a dimensão do que eu seria hoje. Legal. Eu te falo de coração hoje que eu não esperava ter o que eu tenho de patrimônio, mas eu tenho certeza que tem muito ainda por vir, de acordo com a minha estrutura, né, com o meu propósito. E nós tivemos um faturamento muito alto. Eu estava nesse evento no Rio, com a Allianz Seguros. A minha empresa tem 3 funcionários. Olha que legal. E eu tenho um faturamento de uma empresa de 40 funcionários. Que beleza, cara. De uma estrutura. Isso né? É muito bom, sua margem. Resultado. Então, assim, são situações diferentes, uma qualidade de vida que não tem nem comparação em Barra do Piraí com o Grande Rio. E estrutura, porque lá ele tem uma despesa operacional muito maior do que a minha. Então, assim, é isso. Sonhar, acreditar no sonho, realizar, estruturar, se capacitar, se qualificar, entender o mercado, entender o produto, o dinheiro vir... São vários insights, entendeu? São muitos insights São mesmo. muitos insights. E não usar pessoas como escada. Se colocar no lugar do outro, mas não é se colocar, agir e pensar como o outro gostaria de ser tratado, que você gostaria de ser tratado e tratar o próximo. Isso é empatia. Exatamente. Resiliência, empatia, enfim. É você ter essas conexões. E como é que faz para te achar nas redes sociais, na internet? Nas redes sociais estou no Instagram, @Bela Seguros, ou o meu pessoal, Danilo Dinelli. A @Bela Corretora de Seguros você pode jogar no Google também. Tem o meu celular, 24 99967 0714. Aí, o cara é vendedor mesmo, já deixou até o WhatsApp. É o WhatsApp? É o WhatsApp, Beleza. Pode me chamar, estou à disposição. E para mim vai ser uma honra poder fazer orçamento, se você tem dúvida no produto que você comprou. Eu não combinei um negócio contigo não, mas eu vou... Depois você me fala aí como é que vai ser esse cupom, tá? Quem veio do Tudo é Venda, manda lá para ele, Danilo, vi o episódio do Tudo é Venda, que ele vai dar uma condição especial para você lá. Vou, com certeza. Depois você só combina com o pessoal nos comentários aí como é que vai ser, Pode tá? só mandar o direct lá e falar que viu o podcast aqui, que show, tá fechado. Cara, prazerzaço falar contigo, tá? Pra mim é uma honra. Pessoal, obrigado por ficarem com a gente até agora aqui.
eu vou deixar uma sugestão. Depois que vocês terminarem de assistir esse podcast, assistam de novo, tá? Porque eu acho que é um podcast que vai trazer muitos ensinamentos aí na sua vida profissional, mas também na vida pessoal. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, Danilo, vamos escolher uma palavra-chave para a gente ter certeza que a pessoa ficou até o final com a gente aqui. Qual palavra que você escolhe? Palavra para mim, gratidão. Gratidão. Beleza. Então, se você escrever gratidão aqui nos comentários, a gente vai saber que você ficou até o final. Danilo, mais uma vez, cara, ó, muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Jefferson. Parabéns aí pelo trabalho. Valeu, obrigado. E, pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda.